Os remakes há tempos invadiram a indústria cinematográfica, isso a gente já tá cansado de saber. Porém, o negócio é que nós temos também cada vez mais remakes de animes sendo produzidos. Alguns com mais, outros com menos sucesso. Aqui vou trazer para vocês 4 animes que eu acho que mereciam remakes e se beneficiariam demais disso. Seja para nos trazer uma animação melhor, ou para corrigir possíveis erros narrativos, como por exemplo deixar a história mais próxima ao original. Lembrando que essa lista é completamente baseada na minha opinião, então não tire como uma verdade absoluta e nem nada do tipo. Dito isso, bora lá! O quê? Já começou e não me avisaram nada? Eu já começo essa lista na voadora citando um dos animes mais emblemáticos dos anos 90 e que acabou de ganhar recentemente um filmaço para os cinemas. Estou falando de Slam Dunk. O anime original estreou em 1993 e digamos que percebe-se. Apesar de ter todo um charme especial e vários méritos na direção, a realidade é que ele já está um tanto quanto datado. E sinceramente eu acho que não está à altura da obra-prima que é o mangá do Takehiko Inoue. Depois de assistir The First Slam Dunk nos cinemas e ver de perto todo o potencial extraído do mangá para anime, fiquei com a sensação de que um novo anime poderia se beneficiar bastante de uma animação mais fluida. As partidas de basquete ficariam infinitamente mais dinâmicas, ganhando e muito em emoção, por exemplo. Mas esse não é o único benefício que um remake poderia trazer para a história. Como o mangá ainda estava em publicação quando o anime original começou a ser lançado, sempre houve aquela preocupação em enrolar de vez em quando para evitar que a história do anime alcançasse o material original, o que tornou a narrativa mais lenta e fez a obra terminar sem mostrar os jogos do campeonato nacional. Um novo anime surfaria na onda do recente filme e poderia usar também de certas escolhas narrativas feitas ali, além, é claro, de avançar mais na história. Seguindo em frente nessa minha lista de animes que fariam um bom uso de um remake está Berserk. Se Slam Dunk é uma obra-prima do Takehiko Inoue, eu posso dizer o mesmo sem um pingo de dúvida de Berserk do saudoso Kentaro Miura, que nos deixou em 2021 sem, infelizmente, completar a sua história. Ainda que até tenha um bom anime lançado em 1997, a verdade é que ele está bem abaixo do mangá e a animação também já está bem datada. Para 1997 já nem era o que tínhamos de melhor na época, mas ao menos foi competente e no geral adapta bem o início da saga de Guts. Contudo, está aí mais um dos grandes problemas. Esse anime cobre apenas o princípio da história, faltando muito mais. Portanto, um novo anime feito por um grande estúdio poderia cobrir quase que a integralidade da história. Além, é claro, de nos brindar com uma animação e traços muito mais caprichados. E se por um acaso você estiver pensando: mas Sérgio, o anime já teve remake em 2016. Olha, me deixa esquecer isso, porque para fazer um remake inferior ao primeiro anime, eu prefiro nem lembrar. O anime é todo em computação gráfica numa época em que os estúdios japoneses claramente não estavam 100% preparados para isso, ao menos não a Liden Filmes. Soma-se a isso uma narrativa mais corrida e temos quase que uma unanimidade que desagradou a praticamente 100% dos fãs. Mas sabe qual seria a unanimidade que me faria ganhar o dia? Todo mundo que está assistindo esse vídeo deixar o seu like por aqui e aproveita e se inscreve também no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Fazendo isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e passa a indicar para mais e mais pessoas, ajudando demais o meu trabalho por aqui. Fica então registrado o meu agradecimento e vamos seguir falando de outros animes que merecem remakes. Continua a lista com outro mangá icônico e que teve um anime que também marcou época, Initial D. A gente ganhou! O ótimo mangá de Shuichi Shigeno narra sobre as corridas de rua nas estradas montanhosas do Japão e ganhou anime em 1998. Foram várias temporadas, divididas em estágios, que foram lançadas até 2014. Ao todo temos mais de 80 episódios, 4 filmes e alguns especiais. Na época do seu lançamento, a produção do anime optou por fazer as cenas de corridas majoritariamente em computação gráfica, mas a tecnologia da época não era lá essas coisas. Com isso fica nítido que não era o momento, ao menos no Japão, de combinar animação 2D
com 3D dessa forma. Cenas que eram para ser eletrizantes definitivamente não envelheceram bem. O mais recente filme em anime de Initial D, lançado em 2016, já mostra uma tremenda evolução, mas com o que nós temos hoje em dia, dá para fazer ainda melhor. Já pensou um anime de Initial D com uma animação mais coesa do início ao fim e uma fluidez que nos permitisse realmente nos empolgar com as corridas? Isso seria a perfeição. Para fechar a lista em grande estilo, aquele que talvez seja o anime que mais se beneficiaria de um remake entre todos na lista: Claymore. O primeiro anime, lançado em 2007, fez um tremendo sucesso, especialmente no seu início. Produzido pelo icônico estúdio Madhouse, ele foi muito bem recebido na época, com uma animação de primeira, trilha sonora marcante e trazendo uma história de fantasia mais sombria. Hoje em dia, aquele negócio super saturado que toda fantasia tem que ser um isekai. Só isso já seria um fator a contar favoravelmente para um remake de Claymore. Mas o principal é que o primeiro anime, ainda que tenha vários pontos fortes, tem um final original que é completamente diferente do mangá e que é, digamos assim... Isso aconteceu porque na época o mangá ainda estava sendo lançado. Então, o anime alcançou a história e não havia mais material para ser fiel. Daí, ao invés de terminarem de forma aberta, deixando brechas para possíveis futuras temporadas, eles acabaram optando por dar um final. Que merda, hein? Pois bem, eu digo que finalmente chegou a hora de nós esquecermos esse fim e termos um novo anime de Claymore. Um que acompanhe mais fielmente o mangá, para nos dar a história que nós merecemos. Então é isso aí, galera. Esses são alguns animes que eu acho que remakes trariam muito mais benefícios do que possíveis malefícios. Mas deixa aí nos comentários, concorda comigo ou acha que outros mereciam remakes e esses são obras intocáveis? Lembrando que Full Metal Alchemist e Hunter x Hunter, por exemplo, que são obras incríveis, ganharam remakes e os animes novos foram, na minha opinião, bem melhores que os originais. De qualquer forma, vamos debater isso por aqui. E não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita, ativa o sininho para receber as próximas notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso nos ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima, valeu!